Vamos ver agora o treinamento da recepção com foco em faturamento. Então a gente tem três formas de integração, três formas de cadastrar, né, um paciente e vincular ele com a guia, que é através do agendamento da tela de marcação, que é essa aqui. A gente tem também através da marcação dentro da própria aba, no cadastro de paciente, na aba de agenda, e também pela parte de movimentação. Tem as três formas. Então a gente vai ver primeiro aqui através da marcação. Então o primeiro passo que eu vou fazer aqui é cadastrar um novo atendimento, um novo agendamento na realidade. Então eu vou criar um paciente novo, vou chamar ele de paciente treinamento recepção. Vou escolher para ele aqui o convênio PlanServe, um plano simples. Clico em gravar, então agendamento realizado. Depois que o agendamento está realizado, como aqui está no mesmo dia, né, a gente vai clicar para iniciar a consulta. Então eu clico aqui para iniciar. Como o paciente não está cadastrado ainda, a gente precisa realizar o cadastro dele. Então, preencher aqui com dados fictícios. Colocar as informações do convênio. E um contato. Feito isso, a gente vai cadastrar esse paciente. Confirma o cadastro, sim. Pronto, paciente cadastrado, agora a gente já pode iniciar o atendimento. Então eu vou iniciar aqui só para ver que ele vai dar uma mensagem. Confirma a abertura do atendimento, sim. O sistema vai fazer uma validação. Por quê? Convênio utilizado nesse agendamento foi o PlanServe. E o PlanServe é um convênio que o pagamento dele, o tipo de pagamento dele é via fatura. Logo, eu preciso gerar uma guia para poder fazer essa cobrança. Então, eu tenho que clicar aqui no botão gerar guia. E aí ele vai carregar para mim aqui os dados da guia. Então, perceba que ele já trouxe aqui para mim o procedimento, ele já trouxe o profissional executante, que é o médico que é o responsável pela agenda, né, o médico da escala, e já trouxe o valor total aqui já calculado tudo certinho, R$ 65. O que a recepcionista vai ter que se preocupar aqui? Só em preencher a aba de dados complementares. Aqui ela vai informar o atendimento da RN. Hoje ele não está vindo aqui por padrão preenchido, mas a gente vai colocar para vir por padrão um não. Então, se não vier preenchido, ela coloca não, ou se for um atendimento da RN em cima. Indicação de acidente, então vou colocar aqui não acidente, e tipo de consulta, primeira consulta. Então isso aqui é o que ela vai preencher. Depois que ela fizer esse preenchimento, dependendo do convênio, ela pode ter que digitar também o número da guia na operadora e o número da guia no prestador. Isso é de acordo com o convênio. Se o convênio ele vai gerar a versão da guia lá, ele vai gerar uma guia para ele lá e vai te passar só o número, aí você tem que informar o número aqui. Mas se não, se o fluxo for você mesmo gera seu número de guia, aí não precisa. Então o sistema já vai gerar um número automático aqui para ela. Então veio aqui, está tudo preenchido, ela só vai clicar aqui no botão gravar. Agora, se por algum motivo esse convênio não estiver configurado com o procedimento de consulta padrão, aí sim ele vai vir aqui em branco, então ela teria que ir aqui no procedimento, digitar aqui consulta e escolher o procedimento de consulta correspondente. Nesse caso aqui, a ideia é que sempre que a recepção vai abrir um atendimento, ele já venha preenchido com o procedimento padrão. A não ser em casos que não tenha como o sistema identificar, que seja de acordo com alguma variável específica, mas a princípio a ideia é que a recepção não tenha que se preocupar com isso. Então ela vai fazer esse procedimento aqui, quando gravar. Aí já vai aparecer aqui o botão, né, para poder fazer a impressão da guia. Ela vai ter que imprimir, pedir para o paciente assinar, porque os convênios exigem, né? Se o convênio não exigir, não faz. Mas normalmente o convênio exige que o paciente assine a guia. Então ela vai clicar aqui para imprimir, vai gerar a impressão, pede para o paciente assinar e guarda a guia. Então fez esse processo aqui, gerei a guia. O que eu faço agora? Depois de imprimir,
fecho aqui e venho iniciar atendimento. Confirmo a abertura, sim. Fazendo esse processo, ele já reconhece que tem uma guia e aí ele já abre o atendimento e entra no fluxo normal de atendimento nosso. Então esse aqui é o passo 1, seria a primeira possibilidade, via tela de marcação. Além de poder abrir a guia, né, através do botão, né, que aparece aqui quando você faz o agendamento, por exemplo aqui, esse aqui já está iniciado também, aqui, vou clicar aqui para iniciar. Tem aqui o gerar guia. Além do botão gerar guia aqui dentro, a gente também tem o botão gerar guia aqui, gerar nova guia. Então aqui pela própria tabela aqui você já consegue também gerar guia e visualizar a guia, se for a guia já criada. Consegue ver as informações aqui também. Essa aqui, pelos dados complementares, a gente consegue ver que é uma guia de consulta TIS, não é uma guia de SADT. Então, como é um procedimento de consulta, o procedimento de consulta ele é cobrado individualmente, então ela não vai adicionar nada aqui com relação a despesa, né, medicamento, taxa, nada. Agora, se for um outro tipo de atendimento, não tiver outros procedimentos, aí sim ela vai conseguir digitar. Se for uma guia padrão consulta, ela não pode adicionar mais nada, vai ficar apenas com a consulta mesmo. Então esse aqui é o passo 1. Qual é a outra possibilidade? A gente vai via a tela do paciente. Então vamos fazer um cadastro aqui de um outro paciente. Paciente, recepção 2. Olha, vamos pegar um paciente que já esteja cadastrado para a gente evitar de ficar. Pegar aqui, teste A. O teste A não tem nenhuma movimentação aberta. O convênio dele também é o Planserve. A validade da carteirinha está tendo 5, então está válido ainda. Então o que eu vou fazer? Possibilidade 2. Movimentação. Clica aqui para iniciar. E aí eu vou escolher o que é que eu quero. É um atendimento de ambulatório, emergência ou internamento. Vamos supor que seja emergência. Emergência. Eu já vou aqui status. Não preciso definir a especialidade. Eu vou dizer qual é a guia. Eu vou clicar aqui no botão mais. Antes disso aqui, deixa eu só gravar aqui. A gente vê que ele vai. Guia de faturamento campo obrigatório. Por quê? Porque o convênio uma série especial, ele exige guia. Então eu tenho que clicar aqui para gerar uma nova guia. E aí de novo, o sistema já vai trazer o procedimento que tiver configurado para atendimento de emergência. Nesse caso aqui do Planserve é esse atendimento básico de emergência, que está configurado. Perceba que o valor dele já mudou e ele não trouxe o executante, né? Porque não tem o executante lá na hora da abertura do atendimento. Então ela vai colocar aqui quem é o executante. Feito isso, vem para dados complementares. Aqui nos dados complementares ela vai preencher os campos obrigatórios. Aqui tem de novo, né, atendimento RN, não profissional solicitante. Se for um profissional externo, que não está na unidade, você vai colocar aqui solicitante interno, não. Ele vai mudar os campos aqui para você preencher. Ou se for um profissional da casa, clique em cima. Profissional solicitante. Solicitou esse atendimento aqui. Caráter do atendimento, urgência e emergência, então de acordo com o tipo de movimentação, ele já traz aqui urgência e emergência. Tipo de atendimento, botar consulta, indicação de acidente, não. Tipo consulta aqui não precisa preencher. Motivo de encerramento do atendimento também não. Nesse momento não. Então, feito isso aqui, a gente só vai clicar aqui no gravar. Então a gente já gerou a guia. Se a gente imprimir aqui, a gente pode ver que essa guia já é uma guia de SADT, não é mais uma guia de consulta, porque aquele procedimento está configurado para ser cobrado guia de... Ele é um pacote, né? E pacotes são cobrados na guia de SADT, não na guia de consulta padrão. Então, realizei aqui a cobrança, já imprimi todas as informações. Vou agora imprimir aqui para o paciente assinar. Depois disso, eu fecho esse dado aqui, ele já carrega aqui a guia que a gente acabou de gerar. Eu só vou gravar aqui para poder confirmar a operação. Então eu criei uma movimentação agora de emergência atrelada a uma guia. Aí aqui também já entra no nosso fluxo normal de atendimento. Aí o que é que eu vou fazer agora? A gente vai ver agora o fluxo de agenda, através da aba de agenda. Então para isso,
Eu vou cancelar essa movimentação que a gente acabou de gerar aqui. Cancelado. Vou vir aqui na aba de agenda e vou fazer um novo agendamento. Então, coloco aqui agendar. Escolho qual é o convênio, PlanServe, tipo consulta, especialidade cardiologista, profissional, Fagner. Ele vai sugerir o próximo horário disponível. Clico aqui no botão gravar. Então, gerei o agendamento. Então, perceba que aqui, ele tem aqui o botão de guia, né, para você gerar uma nova guia, e o botão iniciar. Se eu tentar iniciar esse atendimento, clico em sim. Não é possível iniciar sem a guia gerada. Então, o que eu tenho que fazer? Por essa tela aqui, né, a gente clica aqui no botão maisinho da guia. Aí ele vai trazer a guia que a gente já conhece, a guia padrão de consulta. Então, a gente só vai preencher os dados dessa guia. Vem aqui nos dados complementares, complementa. Primeira consulta, gravar. E aí, fazendo isso, a gente volta lá e consegue iniciar o atendimento normalmente. Então, a gente viu aqui as 3 possibilidades de geração de atendimento através das abas, né? Então, esse aqui seria o fluxo de atendimento básico. Agora, como é que funciona internamento? A gente viu ambulatório, emergência, com essa parte de agendamento. Agora a gente vai ver como é que funcionaria o fluxo de internamento, que já é um pouquinho diferente. Para internamento, o fluxo ele também exige uma guia, certo? Então vou pegar esse paciente mesmo, vou cancelar esse atendimento, vou botar aqui, cancelado. Então tá aqui. Para internamento, a recepção poderia vir aqui, clicar no iniciar, escolher internamento. Aí tem todas as informações, o contato é obrigatório. Então, vamos botar aqui contato, residencial, gravar. Vamos voltar lá. Movimentação, adicionar, internamento. Status internado, especialidade cardiologista, profissional responsável, origem ambulatório, o leito, vou botar um leito de UTI, só porque é o único que tem vaga. Aqui no CID principal, vamos botar alguma coisa atrelada ao fêmur. O fêmur para cardiologista é complicado, né? Pronto, aqui. Vamos botar cardíaco. Pronto, aqui. Forma aguda de doença de Chagas com comprometimento. Procedimento, vamos colocar... Pronto, vou botar esse aqui. Angiografia de cavidades cardíacas. Então, feito isso, a gente vai precisar também colocar uma guia. Só que essa guia aqui não é nem a guia de consulta, nem a guia de SADT. Vai ser uma guia de solicitação de internação. Então, para isso, a gente vai clicar aqui no botão adicionar. Então, ele vai abrir já os campos da guia de solicitação de internação. Atendimento RN não, profissional, data sugerida para internação. Hoje, caráter do atendimento eletivo, indicação clínica, hospital, quantidade de áreas 3, OPME não, quimioterápico não, indicação clínica, risco de infarto. Aí o CID ele já trouxe, acidente não. Procedimento aqui ele também já trouxe. Dados da autorização, então foi autorizado para hoje, quantidade de área autorizada 3. Tipo de acomodação autorizada, apartamento ou com alojamento conjunto. Pronto, clico aqui no gravar. Gerei minha guia de resumo de internação. Posso imprimir ela aqui também, se for necessário o paciente assinar. Então está aqui a nossa guia. E aí, fecho a guia, já está aqui associado com a movimentação a abertura da movimentação de internação. Então clico aqui no gravar. E aí, estilo de acomodação não autorizada para o convênio do paciente. Então o que ele está me dizendo? Que esse leito que eu escolhi não está liberado para ser utilizado pelo PlanServe no plano especial. Aí é uma validação que tem por conta desse cadastro de leito. Aí eu teria que fazer essa liberação. Para isso eu vou abrir uma aba nova aqui, uma guia diferente só para fazer essa liberação. E aí, para a gente não perder o que a gente fez lá.
Então vamos lá. Estou aqui, o convênio. Vamos primeiro olhar, né, o leito, como é que ele está cadastrado. Então, hospitalar, acomodação. Vamos pesquisar aqui o leito para ver. Foi o leito de UTI. Esse leito de UTI está cadastrado como estilo de acomodação semi-UTI adulto geral. Então, para fazer essa liberação, eu teria que vir aqui no convênio. Ou vir no convênio, ou vir aqui, né? Vou colocar aqui. Vou mudar o estilo de leito da UTI, só para poder ser mais simples aqui. Porque nesse caso aqui eu teria que ir no convênio e liberar esse estilo de acomodação, aquele semi-UTI, liberar ele para o convênio. Mas aqui, para simplificar, eu vou mudar o estilo do leito. Só como é caráter de teste, é informativo, então vou mudar aqui. Operação realizada com sucesso, então a gente já realizou a alteração. Se eu voltar aqui agora na tela, clicar aqui no botão gravar. Operação realizada com sucesso. Então agora a gente conseguiu realizar a internação do paciente porque o leito já está liberado. Então esse aqui é uma outra forma de, se precisar fazer a internação, né, tem essa forma. E a outra forma de se internar o paciente é pelo fluxo cirúrgico, que aí no caso não é um internamento direto. Esse aqui seria mais utilizado para internamento eletivo. Eletivo não, é de emergência, né? O paciente chega na unidade, passa pela recepção, se ele já vier internado, e já faz o cadastro direto por aqui. Agora, se ele for um agendamento cirúrgico, aí o fluxo vai ser o seguinte: a pessoa vem aqui em guias, solicitação de internação. Então o paciente ele vai para o consultório do médico, vai fazer todos os exames lá com o médico, ou aqui na própria unidade, mas o médico vai chegar para ele, ó, você está apto para fazer a cirurgia, vá no hospital, leve sua documentação para eles buscarem a autorização do convênio para realizar a cirurgia. Então o que a recepção aqui, ou o pessoal da internação, né, do setor de internação vai fazer? Vai vir aqui, clicar para cadastrar, vai escolher qual é o paciente. Então vamos botar o paciente, vamos botar aqui, esse paciente primeira consulta. Então, o convênio dele, Panserve. Ele só tem um, ele seleciona automaticamente. Pronto. Depois disso aqui a gente vai preencher as informações. Data de autorização, senha de autorização, validade. Importante ter o campo, esses campos de autorização aqui, principalmente a senha, preenchidos, porque para o fluxo que a gente vai fazer, a gente precisa que a guia já esteja autorizada. Então, solicitante, vamos botar aqui, Fagner como cardiologista, data hoje, eletiva, vamos botar a data sugerida para internação amanhã. Então, caráter do atendimento eletiva, cirúrgica, hospitalar, 2 diárias, só PME não, quimioterápico não. Indicação clínica, cirurgia. CID principal, vamos botar, ver aqui em 70 ele não vai achar, deixa eu ver. Tratamento, mas tem uma coisa de tratamento cirúrgico aqui. Exame não, história pessoal. Vamos fazer o seguinte, vamos botar aqui alguma coisa atrelada a cardio. Vou botar aquele CID lá que a gente estava trabalhando. Cardia. Vou botar esse aqui. Forma aguda, acometimento cardíaco. Não acidente. Aí aqui no procedimento, deixa eu botar a data provável. Amanhã, quantidade de áreas 2, tipo de acomodação autorizada, aquela que a gente já viu. Aqui no procedimento eu vou botar um procedimento cirúrgico. É importante também, nesse caso aqui, ser um procedimento cirúrgico. Então, vou botar aqui qualquer um aqui só para constar. Então, fiz aqui a minha solicitação de internação, clico no botão gravar. Então, gerei minha solicitação de internação. Agora, o que eu vou fazer? A recepção, ou quem faz esse gerenciamento aqui, né, vai avisar o centro cirúrgico que o paciente já está liberado para poder fazer a cirurgia. Com isso, o pessoal lá que gerencia o mapa vai vir aqui na tela de mapa cirúrgico, vai escolher o dia que ele quer realizar a cirurgia. Então, foi o dia 27, né, que a gente liberou. A gente clica aqui no horário disponível. E aí a gente vai vir aqui no lugar do paciente, a gente vai clicar aqui na listinha. Aí aqui a gente tem 2 abas, programação de cirurgia, que é aquela aba padrão que a gente já tem hoje, que os médicos preenchem através da solicitação de documento, e a gente tem aqui também solicitação de internação, que são
todas aquelas guias que a gente fez, que estão com senha e que são de procedimento cirúrgico. Então a gente clica aqui no pesquisar, aquele que a gente criou já está aqui aparecendo, a pessoa dá 2 cliques aqui e faz a amarração desse mapa cirúrgico com aquela guia de solicitação de internação. Então, eletiva, médico cirurgião Fagner, a gente fez o grupo de cirurgia geral, clica no botão gravar. Então a gente criou o mapa, deixa eu dar um atualizar aqui, a gente criou o mapa aqui, já está aqui agendado. Aí, o processo agora seria o quê? Fazer a entrada no centro cirúrgico, né? Paciente sem internamento aberto. Então, a recepção, quando o paciente chegar, né? O paciente chegou na unidade, vem aqui no cadastro, a gente vai pegar ele aqui, paciente primeira consulta, vem na movimentação, clica no botão adicionar, e aí vai fazer o atendimento de internamento. Então aquela guia que a gente criou lá, ela já está aqui, não precisa mais criar a guia, já está associado, só vou preencher as outras informações para poder colocar o paciente na casa. E aí fazendo isso, o paciente interna, e aí já registra a entrada no centro cirúrgico depois, e aí é o fluxo normal de atendimento. Então, recapitulando o que a gente viu. A gente viu a abertura de guia de consulta por aqui, né, pela tela de marcação, que é nesse campo aqui. Cadê? Vou botar aqui hoje. A gente viu aqui, a gente gerou algumas guias aqui para esses pacientes. Então, a gente pode criar guia por aqui. A gente pode criar guia também direto pela tela de movimentação, que ele vai ser utilizado principalmente para atendimento de emergência. Ambulatório indicado que faça pela tela de marcação. Aqui ficaria mais restrito a parte de ou internação eletiva, internação de emergência ou atendimento de emergência de fato. O paciente chegou, então não precisaria botar na agenda, já viria por aqui direto. A gente viu também pela tela de agenda, para poder colocar, a gente viu esses 3 e viu o fluxo de cirurgia, que foi essa tela que a gente acabou de olhar aqui da parte de convênios, guias, solicitação de internação. A gente viu todas essas formas. Agora a gente vai ver a parte de exames. Como é que funciona os exames? O paciente chega, eu quero realizar o exame assim, assim, assado. Só vem aqui na aba de exames, vem aqui solicitar exame, e ela vai preencher aquela solicitação já conhecida. Laboratório, ambulatório, vou colocar o médico solicitante aqui, cardiologista. Aí aqui a gente vai escolher os exames. Eu vou botar aqui um perfil para facilitar o preenchimento. Então selecionei o perfil, clico no botão gravar. Pronto. Guia gerada com sucesso para o convênio PlanServe. Feito isso, o que a gente faz agora? Se a gente for lá, se o paciente nesse momento for lá no laboratório, eu já passei pela recepção aqui, quero fazer o exame determinado. Então, a gente tem uma solicitação aqui, né, que já está valendo, mas a gente fez a dessa aqui, paciente, primeira consulta. Perceba que a guia dele está aqui como aguardando, ou seja, não foi gerado guia. Então, se eu mandar coletar isso aqui, ele vai dizer que não é possível, porque não tem guia associada. Então, a recepção, além de abrir a parte de exames dele, ela também tem que vir aqui na aba de faturamento, novo registro, seleciona aqui qual é o convênio, que ela vai abrir a guia para aqueles exames que ela criou lá. Ela chega aqui no botão adicionar procedimento. Esse aqui já vai carregar tudo que está pendente para ele realizar. Selecionei tudo aqui, vou adicionar. Então ele vai gerar uma guia com todos esses procedimentos. Uma guia de quê? Uma guia de SADT. Exames são sempre guia de SADT. Vem aqui em dados complementares, preenche as informações que ficaram faltando. Eletivo. Não acidente. Tipo de atendimento. Exame ambulatorial. Gravar. Então pronto. Uma vez que eu gerei minha guia, que é aquela guia que a gente conversou, que é uma guia de SADT, agora sim o laboratório está apto para poder realizar aqueles exames. Então, se a gente vem aqui em laboratório agora, está aqui o paciente treinamento e recepção e o paciente primeira consulta já está aqui como autorizado. Então, a partir desse momento, a pessoa consegue já realizar a coleta desses exames.
esse fluxo aqui de exames, a mesma coisa que a gente viu na parte de agenda, que a agenda exige que você tenha uma guia cadastrada, isso também vai funcionar quando for um agendamento de exames, um agendamento de procedimentos. A diferença é que para agenda de consulta você tem que abrir uma guia de consulta, cobrar um procedimento chamado consulta. No caso de exames, não. Você tem que ter uma guia com todos aqueles exames que estão dentro da guia para poder... Você tem que abrir uma guia com todos os exames que estão dentro daquela solicitação de exame, tudo que está agendado, para poder você conseguir iniciar aquele agendamento. Mas o fluxo é o mesmo. Na hora que você for iniciar a agenda, o sistema vai validar e vai pedir para que você gere a guia desses procedimentos que foram agendados. Então esse aqui é o fluxo da recepção. Para finalizar, só falta falar sobre esse ícone aqui, registrar orçamento, que ele é útil para particular. Então se você clicar aqui, só quem tem acesso é quem tem uma permissão especial. No caso, a recepção vai ter essa permissão, que é o paciente que liga, eu quero saber quanto é para eu fazer um hemograma no particular. Então a pessoa chega aqui, como é o nome do senhor? O senhor está cadastrado? Estou sim. Então a pessoa vai fornecer o nome dela, você clica aqui, paciente primeiro, eu sou paciente primeira consulta, pronto. Anotou qual foi o paciente aqui, aí você vai chegar aqui e vai fazer a consulta. O hemograma completo, vou adicionar, quanto é que tá? Tá R$50. Tá R$50 onde? Aqui no convênio particular único. Convênio particular com plano único. Porque você pode ter vários níveis de plano particular aqui, de convênio particular. Você pode ter particular simples, particular mutirão, particular indicado, diretoria. Você pode ter vários planos, cada plano com uma condição específica, né? E com preços diferentes. Então você escolhe qual é o convênio aqui dele, qual é o plano e o convênio, e aí ele vai te dizer. Então você vai passar para o paciente, o hemograma completo está custando R$50. Você pode pesquisar procedimento e também despesas. Taxas, medicamentos, tudo entra aqui como despesa. Então você vai fornecer o valor total para isso aí, R$50. E aí é importante que você grave isso aqui para poder deixar registrado que você fez esse orçamento. Por quê? Porque depois, quando o paciente vier, o paciente de fato chegou aqui, eu vim fazer um hemograma completo. Então quando você abrir aqui um novo registro, esse paciente não tem aqui o convênio particular, então a gente vai liberar para ele convênio particular, plano único, gravar. Então eu vou vir aqui, faturamento, novo registro, convênio particular. Então, existem orçamentos pendentes para o paciente. Opa! Então, como é que eu faço? Clico aqui no carrinho, pesquisar orçamentos, mandar pesquisar aqui. Então, veio aqui, paciente primeira consulta, tem um orçamento de hemograma completo aqui. O senhor vai fazer hemograma completo? Vou. Pronto. Clico aqui, salvar, e aí ele já vai trazer esse valor aqui para a guia. Então, você deu baixa naquele orçamento. E aí você vai ter como medir quantos orçamentos estão sendo feitos, quantos estão ficando em aberto. Você vai conseguir gerar relatório estatística em cima disso. E aí, então essa é outra funcionalidade que tem, essa questão do orçamento, que serve justamente para você passar informação para o paciente sobre quanto custa para fazer determinado procedimento dentro da unidade, se ele quiser pagar, né? Se ele não quiser fazer através de convênio, se ele não tiver convênio. E aproveitando que a gente está falando aqui sobre guia particular, importante detalhar também como é que funcionaria uma cobrança de uma guia que não é uma guia de convênio. Então, nesse caso aqui tem um hemograma completo, outras despesas você poderia adicionar as taxas e outras coisas afim. E aí nos dados complementares perceba que como ele não é uma guia TIS, ele não tem todos aqueles campos. Ele tem profissional solicitante, que não é obrigatório, e observação. E aqui no pagamento ele informa, próprio beneficiário ou não. Porque se você disser que não é ele mesmo que vai pagar, você bota não, o sistema vai abrir uns campos aqui para você dizer, beleza, quem é que vai realizar esse pagamento? É uma pessoa física, jurídica, é um estrangeiro, e aí você preenche as informações aqui. Nesse caso aqui eu vou deixar que ele é o próprio beneficiário. Então clico aqui no gravar. Ele gravou o valor do procedimento e aí eu preciso realizar o pagamento. Como é que eu faço para realizar o pagamento? Eu clico aqui nesse botão de recebimento.
Aí o sistema vai dar uma mensagem: necessário preencher o CPF no cadastro do paciente. Sempre que eu for gerar um pagamento, eu preciso ter a referência do CPF do pagador. Então, nesse caso aqui, como em dados complementares eu disse que quem vai pagar é o próprio beneficiário, ele exige que o cadastro do paciente esteja com o CPF preenchido. Se eu não quiser preencher o CPF do usuário, eu teria que vir aqui na minha guia de particular e dizer: não, ele não vai ser pago pelo próprio beneficiário. Quem é que vai pagar? Vai ser uma pessoa física, mas digamos, vai ser a mãe da pessoa. Então, mãe do paciente, bota o nome da pessoa completo, tudo certinho, qual o CPF. Vou botar aqui CPF válido, tem que ser um CPF válido. E aí depois clica no botão gravar. Então alterei a informação, agora clico para gerar o recebimento. Então ele vai carregar, ele já trouxe aqui o cliente ficou então com o nome da mãe, né, do paciente, que vai gerar um cliente com esse código, com esse CPF, e aí ele traz serviços prestados, percentual de desconto, valor, aí é aqui onde você vai adicionar as informações de pagamento. Qual o meio de pagamento? Vamos botar aqui, Pix. Meio de pagamento Pix, qual a conta? Banco Itaú. O valor foi de uma vez? Não, a pessoa me deu, vamos fazer uma simulação aqui, a pessoa, eu quero dizer que ela pagou R$40 no Pix, adicionar, e ela pagou no dinheiro, pagou e eu recebi esse dinheiro no caixa da recepção, R$10, clico no adicionar, e aí pronto, clico no botão gravar, e eu finalizo essa cobrança. Isso aqui se a recepção é quem for receber esse valor. Se a recepção disser, vá ali no caixa e realiza o pagamento, vá naquele setor ali realizar o pagamento, então nesse caso, a pessoa lá do setor é que ficaria com essa responsabilidade de fazer essa geração desse contas a receber aqui. Então, depois disso, a pessoa chega aqui só fechar, clica no botão fechar. Então ela fechou o pagamento e aí pode dar sequência no atendimento normal. Caminha ele para o médico e aí segue com o fluxo dentro da unidade normalmente. Então a gente viu aqui todas as opções que a recepção tem para poder fazer o atendimento do paciente, né? Diferente do SUS, que ela só faz abrir o atendimento, aqui tem sempre essa questão de geração de guia para poder fazer. Ok? Qualquer dúvida, estamos à disposição.